Olá, você está feliz? Eu sou Diego, seu mentor, e hoje eu tô aqui para falar sobre carreira. Sabe, eu me comprometi com você de fazer esses vídeos, né, e trazer um conteúdo bacana. E hoje a gente está aqui para falar sobre carreira com um assunto bem legal. Hard skill e soft skill. Você já parou para pensar por que que as pessoas no mundo inteiro têm currículos fantásticos e nem sempre são essas pessoas que crescem e são promovidas na carreira? Você já parou para pensar que muitas vezes você mesmo se sente injustiçado porque você conhece sobre um tema demais, é o melhor talvez da tua área, mas você não consegue ser promovido ou não consegue se desenvolver no local onde você trabalha? Ou talvez se você é uma pessoa que tem uma empresa e tem grandes conhecimentos sobre aquele negócio, mas nem sempre a sua empresa vai para frente. Hoje eu estou aqui para dizer para você que eu queria explicar para você o porquê de tudo isso. Isso está ligado a duas palavras muito usadas no mercado de trabalho e eu queria explicar isso para você hoje. Hard skill e soft skill. Você sabe o que é? Alguém já explicou para você? Hoje eu estou aqui, faz tempo que eu estou para gravar esse vídeo e falar sobre esse conteúdo, porque é muito importante para a tua carreira. Faz muito sentido você entender como é que funciona tudo isso. Veja, começa a pensar um pouquinho. O hard skill, para você que não conhece, diz respeito a toda habilidade técnica que você tem, todo conhecimento aprofundado sobre um tema ou algo que você faz. Então vamos para exemplos práticos. Talvez você é uma pessoa que seja um contador. Um conhecimento de contabilidade é um hard skill, é um conhecimento técnico. Talvez você seja um programador. Um programador é um conhecimento técnico. São pessoas que conhecem de programação que fazem isso. Talvez você seja uma pessoa que mexe muito bem no Excel, você é o melhor do Excel, você trabalha com financeiro ou trabalha com planilhas e você tem um baita conhecimento, sabe fazer PROC-V, tabela dinâmica, sabe fazer macro no Excel, manja até de VBA, é um cara diferenciado, né? Então, se você tem conhecimentos técnicos sobre isso, saiba que você tem um hard skill. Hard skill é uma habilidade complexa e técnica sobre algo ou algum assunto, então você conhece muito bem sobre o tema que você faz. Eu brinco, né? Trabalho há alguns anos com folha de pagamento e existiam pessoas no passado que conheciam muito de Cefip, talvez você vai saber aí, né? Aquele cara que encontrava lá na Cefip um erro que do INSS, da Previdência, que ninguém conseguia encontrar. Era o cara que manjava tudo, colocar a mãozinha lá, encontrar, vamos pro desligado, vamos pro cara que está afastado. E ele começava a encontrar vários caminhos ali para chegar à conclusão. Isso era um hard skill, é um conhecimento técnico e aprofundado sobre um tema específico. Entende? Essas pessoas que conhecem tecnicamente sobre um tema são muito importantes no mercado de trabalho. E o tempo todo a gente está lidando com isso. Talvez você é da área de vendas, comercial, e você também tem um hard skill, você conhece muito bem sobre esse tema. Mas veja só, conhecer tecnicamente sobre um tema não é suficiente. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo por que as pessoas que conhecem muito nem sempre são as pessoas que crescem na carreira e que são promovidas. Porque existe outra habilidade, outro conhecimento que faz toda a diferença, é o soft skill. Diego, o que é o soft skill? Veja, soft skill diz respeito a habilidades comportamentais. Está muito mais ligado a como você se relaciona, como você se comunica. Eu já falei sobre comunicação aqui algumas vezes, né? Comunicação não é só a sua oratória, não é só falar bem. Comunicação, eu já falei sobre isso, é a sua expressão. Tô feliz, tô triste, feliz de novo e vambora. Isso aqui é expressão, ela diz muito sobre você. Então, comunicação também diz respeito à tua expressão. Isso é um soft skill, é uma habilidade comportamental. Há pessoas que não sabem se comportar em meio a situações complexas. Posso te dar um exemplo prático? Você já deve ter participado de uma reunião ou deve ter participado de uma situação no qual você discordava de algo.
Como você reagiu? Como foi a sua expressão? Você ficou vermelho? Você fechou a cara? Você começou a suar? Você não conseguiu responder? Isso, sabe o que é? É uma habilidade que você precisa desenvolver se você reagiu mal. Porque existem pessoas que participam de situações super críticas, complexas e no qual elas querem reagir de uma maneira, mas elas controlam e sabem reagir da maneira pelo qual elas foram treinadas para fazer. Posso te dar um exemplo prático? Eu vira e mexe estou em situações de conflito, problema e estou resolvendo situações que nem sempre são confortáveis. Como eu reajo a essas situações diz muito sobre mim, sobre a minha liderança, sobre as pessoas que estão abaixo de mim, sobre os clientes que eu represento ou a situação no qual eu estou representando. Então, como você reage diz respeito muito a como você é sendo um profissional, pronto, preparado e capacitado ou não. Conhecer muito sobre um tema e não saber lidar ou transmitir esse tema é o que eu quero dizer para você hoje. É o soft skill, o que você precisa desenvolver para a tua carreira decolar. Se você não entender que o soft skill que está ligado a relacionamento, comportamental, resolver conflitos, situações difíceis, encontrar as pessoas que conseguem te dar o resultado esperado, você não tem as habilidades necessárias para ser um profissional completo. Quanto mais você puder desenvolver o teu soft skill, que é isso que eu estou falando para você aqui, melhor você vai estar para assumir uma posição acima da sua alçada ou para assumir até uma posição de liderança. Talvez você tenha almejado ou não conseguiu chegar. Por quê? O soft skill é uma habilidade fundamental para aquele que quer ser um líder. Se você é um líder hoje e não tem essa habilidade desenvolvida ou não está desenvolvendo essa habilidade, é um problemão. Soft skill está muito ligado a papéis e pessoas que exercem uma função de liderança. Se você é um líder e não tem o soft skill desenvolvido, você precisa começar a desenvolver. E aí, Diego, eu já entendi a diferença dos dois. O hard skill, basicamente, são habilidades técnicas. E eu costumo dizer que o hard skill é o que te coloca no mercado ou dentro de uma empresa. É o teu currículo. São as habilidades e capacidades técnicas que você tem. E o soft skill diz respeito a você permanecer naquele lugar no qual você foi contratado, se desenvolver para isso e mostrar o quanto você é um profissional pronto. Veja, olha uma coisa importantíssima. É muito comum quando eu faço entrevistas olhar os dois pontos, tá? Primeiro, de bate-pronto, a gente olha o hard skill, conhecimento técnico sobre o tema que a gente precisa. E segundo, na entrevista, na conversa, com perguntas chaves e importantes, você consegue entender sobre o soft skill daquela pessoa, sobre as habilidades comportamentais dela. E deixa eu falar uma coisa importante, uma dica chave aqui para você. Veja, se você vai participar de uma entrevista, já participou, ou se você sabe como que funciona isso, eu queria te dar uma dica importante. Eu geralmente costumo olhar na entrevista, né, para as pessoas. Sim, eu olho o hard skill, conhecimento técnico, mas para mim pesa muito mais o soft skill, as habilidades comportamentais daquela pessoa. Como ela é com relação a reagir a problemas, a lidar com equipe, trabalhar em equipe, alcançar resultados juntos, a reagir a um feedback negativo, em uma situação no qual seja diferente do que ela espera, como ela reage a tudo isso. Uma pessoa que está sempre disponível é uma pessoa que tem um comportamento muito mais treinável e muito mais preparável. Quando a gente olha para uma pessoa com soft skills na entrevista, o hard skill pesa muito menos. Por quê? Porque o hard skill, e é o último ponto que eu queria falar para você, como desenvolver cada um. O hard skill ele pode ser desenvolvido da seguinte maneira: treinamentos, cursos, você pode trazer informações para aquela pessoa, leitura. Existem várias maneiras de se desenvolver o hard skill. Porém, quando a gente olha para o soft skill, não é uma capacidade geralmente que você desenvolve na pessoa facilmente e rapidamente. O mercado espera muito que as pessoas já venham com o soft skill desenvolvido. Por quê?
Porque quando ela vem com o soft skill já mais desenvolvido, capacidade de relacionamento, comportamento, comunicação, lidar com a equipe, a gente já tem uma pessoa muito mais pronta. E se precisar, a gente desenvolve ela no hard skill. A gente capacita e treina ela porque ela aprende. O contrário é muito mais difícil. Uma pessoa que tem grandes capacidades técnicas, ela tem dificuldade de desenvolver o soft skill. Deixa eu contar uma história para você. Eu tinha 2 pessoas no time certa vez, e aí vou dar um nome fictício aqui. O nome é Lucas e o André. E a gente estava trabalhando num projeto bem bacana. E veja, o Lucas é o cara que conhecia tecnicamente de tudo, dos sistemas, do programa, de tudo que a gente ia fazer. E o Lucas, basicamente, ele era o meu oráculo, né? Tudo que eu ia fazer, eu consultava o Lucas. Porque tecnicamente ele conhecia muito, mas o Lucas ele tinha muita dificuldade de relacionamento. Ele não era muito maleável, ele não era um cara de lidar com a equipe, ele não suportava todos, ele de fato ele conhecia muito, mas ele se sentia uma pessoa que quando os outros não conheciam como ele conhece, ele não sabia lidar com isso. Ou seja, o Lucas era um cara com muito hard skill. Ele tinha muita habilidade técnica e toda vez que eu precisava de uma resposta técnica era o Lucas que eu consultava. O André era um pouquinho diferente. Ele tinha sim um conhecimento técnico, hard skill, mas para algumas situações, nem todas. Só que o André era completamente diferente. O André, ele sabia lidar com a equipe de uma maneira muito mais calma sobre o projeto. Ele sabia, em meio ao conflito, quando alguns estavam com os ânimos exaltados ali na entrega, nos resultados, e eu cobrava um pouquinho mais. O André, ele geralmente falava, gente, é isso que a gente precisa fazer, vamos por aqui, depois eu converso com vocês. O André, ele estava muito mais pronto em meio a situações de conflitos e problemas. Quando alguém discordava na equipe, o André ia lá e apaziguava a situação, encontrava um meio, um caminho, com uma boa comunicação, um relacionamento legal entre as pessoas. Ele estava sempre perto de todos. Ele era um cara muito mais comercial, muito mais de relacionamento. Então o André, ele sempre conseguiu os resultados que a gente esperava, não com conhecimento técnico, mas ele conhecia as pessoas para chegar nesse resultado. E certa vez na empresa surgiu a oportunidade de um líder, né? Pediram para mim um líder e eu precisava escolher entre as pessoas que eu tinha dentro do time. E veja só, quem vocês acham que eu escolhi? Claro que eu escolhi o André. Por que, Diego? Se ele não tinha todas as capacidades e habilidades técnicas, os hard skills. Porque o soft skill do André estava muito mais pronto para lidar com as situações que a gente precisava para um líder. A gente precisava de pessoas ali prontas para lidar com situações, como eu disse, de conflitos. E o André estava muito mais preparado para isso. E o conhecimento sobre as áreas e aquilo que ele ia fazer, depois a gente deu 2 treinamentos para ele que foram fantásticos e ele ficou muito mais preparado. E o Lucas veio me procurar, muito triste, e ele disse assim, Diego, o que aconteceu, cara? Por que eu não consegui essa vaga de líder que tinha aí no time? E eu olhei bem para ele e disse assim, Lucas, eu já conversei com você algumas vezes, mas eu queria muito que você parasse um pouquinho e refletisse. Lembra quando a gente conversou da última vez e eu disse para você que isso aqui era muito importante você desenvolver? O relacionamento, a comunicação, a forma de lidar com os conflitos e as situações de problema que você encontra nos projetos e você reage não muito bem e o time percebe isso. Lembra tudo isso que a gente falou? Ele falou, eu lembro. Falei, então você quer que eu responda, cara? Por que eu não coloquei você nessa posição? E ele baixou a cabeça, olhou para mim e falou, Diego, você tem razão. Veja, nem sempre as pessoas que têm o conhecimento e o hard skill ali que a gente quer para a área são as pessoas que estão mais prontas para assumir papéis diferentes. São as situações do dia a dia que vão dizer como você está pronto para isso. Não é só saber sobre um tema. É juntar o seu hard skill, o teu conhecimento técnico com o soft skill, com o seu conhecimento de problemas e situações que você soube lidar emocionalmente. Sabe? A junção desses dois te torna um profissional muito mais pronto e completo para lidar com qualquer situação. Você vai performar muito melhor, você vai ser um profissional muito mais completo quando você adicionar junto ao teu hard skill, o soft skill. Tá bom? Eu queria muito que você entendesse tudo isso. Se você gostou desse conteúdo, curte ele, compartilha, faz um comentário aí. Poxa, Diego, que legal que você trouxe isso, eu não sabia. Isso vai me ajudar, eu quero que te ajude. Meus conteúdos são para isso aqui, tá bom?
É esse recado que eu queria deixar hoje para você e pense, não esqueça isso. Conhecer muito sobre um tema é legal, mas saber lidar, transmitir essas informações com pessoas vale muito mais do que o conhecimento só sobre assuntos técnicos. Beleza? Grande abraço, continue feliz e tamo junto.